Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. E é com muita felicidade que eu venho mais uma vez aqui dividir esse início de noite com vocês. Bem, o tema de hoje da palestra será um pouco diferente. Nós iremos tratar sobre os signos de acordo com a visão da astrologia e eu vou dar uma breve explicação para vocês entenderem melhor sobre eles. Mas antes, é claro, eu vou explicar do porquê eu estou explicando sobre o tema astrologia no meio de uma palestra de um centro espírita, porque pode gerar uma certa confusão, já que é um tema que geralmente não se fala no kardecismo. A questão aqui, o kardecismo ele fala muito sobre o processo de autoconhecimento, ele fala muito sobre o processo da importância da gente se entender e da gente reconhecer os nossos padrões e as características que nós carregamos em nós, para que assim a gente possa fazer um bom processo evolutivo. E através dos signos, nós podemos ter algumas impressões que podem nos ajudar no processo de autoconhecimento. Aqui eu não estou entrando no mérito se a astrologia funciona ou não, se a constelação lá no céu funciona ou não. Eu vou apenas explicar para vocês como funcionam os 12 arquétipos, os 12 traços de personalidade da astrologia e como você pode fazer esse processo para fazer o conhece-te a ti mesmo, no sentido de observar todos os 12 signos e analisar quais características você possui nas suas características e na sua personalidade e quais você não possui. Porque a gente não possui características apenas de um signo ou apenas do signo do dia do nosso nascimento. A gente, na verdade, possui na nossa personalidade características dos 12 signos e a gente tem que analisar exatamente isso. Quais pontos positivos nós temos na nossa personalidade para a gente ampliar eles e quais são os pontos negativos da nossa personalidade que a gente deve evitar a todo custo para não atrapalhar, para não atrapalhar o nosso processo evolutivo. Uma parte do Livro dos Espíritos interessante que a gente pode tentar fazer uma relação é a parte do capítulo 6, que fala, do capítulo 11, que fala sobre os reinos. E lá fala-se sobre o reino mineral, sobre o reino plantae ou das plantas, sobre o reino animal e o reino hominal. Em algumas outras vertentes espiritualistas, explica-se que o reino mineral seria a representação do elemento terra, o reino das plantas pode representar, de certa forma, o elemento água, afinal é um ser orgânico que tem água dentro e que se movimenta. O reino hominal, ou dos homens, pode representar tanto o elemento fogo quanto o elemento ar, geralmente o ar, e o reino animal representa geralmente o elemento fogo. Então a gente também pode ver, de certa forma, os 4 elementos aí no kardecismo. O mineral é a terra, a planta é a água, o animal é o fogo e nós, humanos, que além de termos o fogo, afinal nós também somos animais, só que racionais, nós possuímos o elemento ar dentro de nós. É claro que a explicação que tem aqui no Livro dos Espíritos não tem relação nenhuma com a astrologia, é uma explicação mais falando sobre níveis evolutivos e sobre essa relação dos níveis evolutivos com os seres, mas, de novo, eu acho muito válida a ferramenta da astrologia para o desenvolvimento do autoconhecimento e tudo que for para ajudar no nosso processo de evolução, a gente tem que ir de mente aberta para tentar aprender, entender, refletir e agregar aos nossos conhecimentos. Tradicionalmente, a maioria das pessoas só conhece o signo que elas têm. Basicamente, você pergunta a alguém qual é o seu signo e a pessoa responde: meu signo é tal, porque segundo a crença dela, ela é do signo tal porque ela nasceu entre o período tal a tal. Só que, quando a gente vai estudar mais profundamente o que é astrologia, nós aprendemos que esse tal signo que a gente geralmente conhece e que você responde prontamente quando alguém te pergunta, é apenas o seu signo solar. E na astrologia nós estudamos muitos outros signos além do solar. Nós acreditamos que existe o ascendente, que seria como se fosse um segundo signo principal, que é o signo que está no horizonte no momento que você nasceu. Tem um signo que corresponde à sua lua,
que cuida da sua vida emocional e dos padrões sensíveis da sua vida, da sua relação com a sua família e com os seus amigos. Tem o Mercúrio, que representa a sua parte de comunicação, como você interage com as pessoas, conversa com elas e expressa suas ideias para essas pessoas. Tem a sua Vênus, que representa a sua vida amorosa, os padrões amorosos que você vivenciará e como serão seus namoros, casamentos e, enfim, relacionamentos da vida e aquilo que você é apaixonada, que você ama, por exemplo, arte, por exemplo, música, cinema, enfim. Tem também o seu Marte, que representa a sua vida profissional, a sua vida financeira, se você vai ter dinheiro na sua vida ou não, se você vai ter bons empregos ou se você vai ter travas no sentido financeiro durante a sua vida. Tem o Júpiter, que representa a forma com que a sua mente funciona, com que os seus pensamentos dominam a sua mente, se você vai ser uma pessoa mais conservadora, uma pessoa mais libertária, uma pessoa mais de mente aberta ou de mente fechada. Tem o Saturno, que representa os karmas que você veio para pagar nessa encarnação. Tem também o Netuno, Plutão, Urano e por aí vai, mas aí são planetas geracionais que a gente geralmente não estuda tão profundamente, porque são planetas que demoram muito para sair de signo em signo. Mas, basicamente, tem-se um motivo para cada signo estar associado a uma determinada época do ano. E a maioria das pessoas não sabe por que disso, e hoje eu vou tentar explicar um pouco mais. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o seguinte: existe a lenda que contam de que os signos da astrologia, eles na verdade são a representação da energia da constelação. Bem, isso daí foi um mito que foi criado e que explicaram, sendo sincero, de forma errada. Na verdade, o signo em si, ele tem pouca coisa a ver com a constelação lá no céu. Na verdade, o que a crença da astrologia diz não é que a energia daquela constelação lá no céu é o que define a sua personalidade, são outras coisas que eu vou explicar daqui em diante. Então, o primeiro mito aí sendo quebrado. Mas então, por que, Francisco, no céu tem a constelação de Virgem, tem a constelação de Libra, a de Áries, etc, etc? Porque na época que os signos foram criados, eles utilizavam muito do céu para poder definir a passagem do tempo. Então, por exemplo, é verão, tem lá uma estrela determinada no céu, e tem pessoas nascendo nessa época, então são pessoas da constelação de tal. Por exemplo, agora a gente está vivenciando o finalzinho do signo de Libra. Então, todas as noites, se você céu, tem como você encontrar a constelação de Libra no céu e também encontrar a constelação de Virgem, que é a constelação anterior à constelação de Libra. Então, como as pessoas que nasciam nessa época, se você olhasse o céu, tinha essa constelação lá, começaram a fazer essa associação. Mas o que faz você ter características da personalidade, do signo tal, não é necessariamente a constelação. Então, de novo, repetindo aqui para ficar bem claro. Se você nasceu, por exemplo, na época do signo de Touro, provavelmente se você olhar o céu, você vai conseguir ver a constelação de Touro. E como naquela época utilizavam-se as constelações para ter noção de tempo, já que eles não tinham um relógio de pulso, muito mais um relógio de bolso ou qualquer tipo de relógio, ou qualquer tipo de mensuração de tempo além do meio-dia e do início do dia e do fim do dia, eles geralmente marcavam o tempo numa época que também não existia calendário, pela constelação. Então, se você nascia na época da constelação de Touro no céu, você era considerado taurino numa época que não tinha calendário, uma época que não tinha nenhuma dessas coisas para mensurar. E começaram a fazer uma associação de que quando pessoas que estavam nascendo e estava aquela constelação no céu, essa pessoa tinha determinada característica e determinado comportamento. Mas isso não significa que a astrologia acredita que é a constelação ou a energia daquela constelação que faz você ter esse comportamento. Na verdade, a astrologia hermética, que é o lado da astrologia que estuda mais profundamente a astrologia, fala que o fato de você ter uma determinada personalidade ou determinadas características pela época do ano que você nasceu tem muito mais relação com o planeta, tem muito mais relação com o local que você está e as características energéticas de onde você está do que da constelação em si.
Inclusive, outros gêneros da astrologia falam que nem isso tem relação, que na verdade é mais uma questão sua e do seu espírito, e mais uma questão energética associada à necessidade de daquele determinado tempo nascerem pessoas com aquelas características. Mas enfim, tanto faz. O importante aqui é você entender a parte teórica. Cada signo tem uma característica de personalidade e cada personalidade tem uma parte boa e uma parte ruim, uma parte luz e uma parte sombra. E quando você estuda astrologia, o grande objetivo dela é fazer com que você entenda quais são as características positivas que existem em você e quais são as características negativas que existem em você para você retirar de você. Seriam as características luz e as características sombra. Então, se você conhece alguém e essa pessoa diz que ela é briguenta mesmo porque ela é ariana, ela é uma otária. Porque, na verdade, se ela sabe que ela é ariana e se ela sabe que ela tem tendências a ser brigona, ela tem que controlar exatamente isso, porque ela já sabe que é uma característica dela. Agora vamos dizer que você é muito dramática, você é muito chorona. E você adora falar, é porque eu sou chorona mesmo. Na verdade, se você sabe que você é chorona e que você é muito dramática, isso é um ponto que você tem que ficar atenta na sua personalidade para você retirar, para que assim você não fique excedendo as atitudes com essa desculpa de eu sou chorona mesmo, então eu tenho que ser assim. Eu sou briguenta mesmo, então eu tenho que ser assim. Então, originalmente, a astrologia ela foi utilizada e estudada como uma forma de autoconhecimento e através desse autoconhecimento você aprender a se autocontrolar. Mas agora eu vou explicar de uma forma que eu acredito que vocês vão entender de uma forma mais simples. Por que cada signo nasce em cada época e quais são as características de cada signo. O primeiro signo do zodíaco é o signo de Áries. E ele é o signo que trata das pessoas nascidas entre o dia 21 dos 3, 21 de março, até 21 dos 4, 21 de abril. E por que, geralmente, a característica e a personalidade dos nascidos sob o signo de Áries é uma característica explosiva? Primeiro a gente tem que parar para lembrar aqui sobre as palestras que eu já fiz sobre as estações. Quando a astrologia ela foi desenvolvida mais lá para a região norte do nosso planeta. E na região norte do nosso planeta, quando o signo de Áries ele está nascendo, que é aqui mais ou menos entre março e abril, a gente está saindo do inverno, a gente está saindo de um período muito frio, de muita dor, de muito sofrimento, passando por um momento onde está começando a ter a primavera, onde está começando a diminuir o frio, a diminuir a neve, e as pessoas estão começando a sair das casas delas para poder voltar a conviver em sociedade. Porque lá no hemisfério norte, quando tinha um período de frio, todo mundo era obrigado a ficar preso dentro de casa, ficar preso dentro das cavernas, no meio do fogo, com a lareira acesa e etc, para poder sobreviver. Então, pessoas que nasceram na época de Áries são pessoas que tinham de nascer num período onde tudo era muito difícil, tudo era muito frio, tudo era muito complicado, onde alimentos estavam faltando e onde muitas dificuldades estavam incidindo sobre as pessoas. Então, o ariano, ele tinha de ser forte porque ele nasceu num período muito difícil do ano, num período de muita fome e de muita dificuldade. E o ariano, o signo de Áries, ele representa o arquétipo do guerreiro. Então, o ariano é aquele que tem que sobreviver num local difícil, ele às vezes tem que passar por grandes desafios, ele tem que vencer grandes batalhas, geralmente ele é meio brigão, ele tem um gênio forte, ele quer que as coisas sejam do jeito dele, da forma dele, porque ele quer forçar contra o mundo difícil que ele está vivendo a vontade dele para que ele consiga vencer aquele período difícil. Então o signo de Áries, ele é representado por um símbolo de um carneiro, que no caso são esses dois chifres e essa fronte aqui forte, para representar os chifres do carneiro e para representar a força do carneiro. Porque era nesse momento após o inverno que os carneiros, eles lutavam um contra o outro para poder acasalar. Então, um carneiro tinha de bater a cabeça e os chifres dele com muita força contra a cabeça e os chifres de outro carneiro, para assim o mais forte conseguir a mulher dele e assim ele poder procriar. Então o signo de Áries,
era um símbolo também muito visto nessa época, porque era a época do carneiro. Era a época que os carneiros estavam na floresta. Era a época onde eles estavam brigando por território. Então, o signo de Áries, ele, na essência, ele representa essa ideia de lutar contra o mundo, de liderar no mundo, de impor a sua vontade para o mundo, para que assim você possa crescer, se desenvolver e conquistar a sua força. Então, o signo de Áries, no lado positivo, é um grande líder, é uma pessoa confiante, é uma pessoa determinada, uma pessoa que quando coloca na cabeça uma decisão, ela vai até o fim, e etc, etc. Mas no lado negativo, é uma pessoa teimosa, é uma pessoa briguenta, é uma pessoa esquentadinha. Eu lembro de uma vez que eu conheci uma Ariana que ela dizia que ela era cabeça de fósforo. Qualquer coisinha ela tava arriscando e a cabeça dela tava pegando fogo. Eu ri nesse dia, mas é a realidade do signo de Áries. E aí algumas pessoas vão dizer, ah, Francisco, eu nasci nessa época, eu sou do signo de Áries, mas eu não tenho nada a ver com isso, por isso que eu não acredito que a astrologia é de verdade. Bem, como eu expliquei para você, nós temos uma coisa chamada mapa astral. E o mapa astral é esse daqui que eu estou mostrando. Tem o Sol, que o seu Sol pode ser no signo de Áries, mas o resto do seu mapa ele pode ser em outros signos. Então, se você tem um Sol em Áries, que é um signo firme, confiante, determinado, mas, por exemplo, seu ascendente é no signo de Peixes, que é um signo passivo, emotivo, chorão. Sua lua ela tá no signo de Câncer, que é um signo maternal, acolhedor, gentil, carinhoso. Você percebe que os outros signos no seu mapa, eles vão acabando por neutralizar essas características de Áries. Então você pode ser ariana, mas o resto do seu mapa, ele pode ter signos tão diferentes do seu sol que você no final acaba se parecendo mais esse signo do que o outro. Uma vez eu estava fazendo um mapa astral de uma amiga e ela era aquariana. E ela era uma aquariana que não gostava de signos, achava a maior mentira do mundo, a maior balela do mundo. Porque todo mundo diz que aquariano não tem sentimentos, que é extremamente frio e indiferente, e ela era totalmente emotiva, doce, apaixonada, totalmente lerda, totalmente avoada e totalmente emotiva. E aí eu fui fazer o mapa astral dela, e ela era de aquário, tudo bem, mas o ascendente dela estava em touro, que já dá uma acalmada nesse jeito de aquário, e a lua dela estava em peixes, o mercúrio dela estava em peixes, o Vênus dela estava em peixes e o Marte dela estava em câncer. Então, no final, ela era mais pisciana e canceriana do que aquariana. E por isso que todas as vezes que alguém falava que ela era aquariana, fria e sem coração, ela não se identificava, porque olhando o resto do mapa astral dela, ela era extremamente pisciana e canceriana, dois signos que são realmente muito emotivos, sensíveis, da forma com que ela realmente se via. Então, cada pessoa ela tem características tanto do lado positivo quanto do lado negativo de cada signo. E a gente tem que analisar quais são as partes negativas para tirar da nossa personalidade e quais são as partes positivas para a gente manter em nós. Então, através da leitura de um mapa astral, por exemplo, você pode perceber quais são as coisas ruins do seu mapa astral e que você precisa tomar atenção e quais são as coisas positivas. Por exemplo, de acordo com o mapa astral que você pode ter uma vida profissional muito boa e uma vida financeira muito boa. Ou uma vida amorosa muito ruim e muito negativa. E você vai ter que fazer todo esse processo de análise. Por exemplo, esse mapa astral aqui que eu coloquei de exemplo é o mapa astral do Silvio Santos. E ele tem aqui um Marte no signo de Leão. Leão é um signo que chama atenção, é um signo cativante, carismático, um signo que sabe interagir com as pessoas e chama a atenção com o jeito que tem. E ele tem um Marte no signo de Leão na casa 11, que é a casa do signo de Aquário, que representa uma grande capacidade de falar com as massas, de simpatizar com as massas e de se conectar com elas, ajudando essa tal massa. De novo, mostrando aqui porque ele era tão bom comunicador e porque ele conseguia ser tão magnético com as pessoas. Então aqui a gente já vê pelo mapa astral dele que ele tinha um grande potencial mesmo para isso. Isso significa que se você tem um Marte na casa 11 e também um Leão, que você vai ser famoso que nem o Silvio Santos? Não!
Porque você pode ter uma lua diferente da dele, você pode ter um Mercúrio diferente do dele, um Júpiter diferente do dele, Júpiter diferente do dele, que pode fazer seu mapa ser totalmente diferente. Então, cada mapa astral ele vai ter características diferentes de acordo com a sua realidade. Tá, Francisco, então como é que eu faço o meu mapa astral? Por exemplo, você pode vir aqui nesse site chamado astro.com, digita lá no Google astro.com. Você vai clicar aqui, ó, coloca ó, português, para você entender o que está escrito. Aí você vai clicar aqui, ó, horóscopo. Você vai clicar aqui, ó, mapa astral e ascendente. Aí você vai clicar aqui e vai aparecer para você inserir seus dados. Aí você coloca aqui seu nome, fulano de tal. Você coloca aqui se você é homem ou se é mulher. Você coloca aqui se esse mapa é seu ou não é. Aí você coloca a sua data de nascimento, sei lá, 13 de maio de, sei lá, 1964. Aí você coloca aqui a sua hora que você nasceu, sei lá, nasci 10 da manhã, 10h20 da manhã. Que cidade você nasceu? Vamos dizer que você nasceu em Salvador. Aí vai aparecer aqui, ó, Salvador, Bahia. Você clica em cima. E aí você clica e vai aparecer o seu mapa astral. Aqui não tá aparecendo porque você tem que fazer a conta no site. É de graça, é só você clicar aqui e fazer o login. Mas basicamente quando você clicar e fizer o seu mapa astral, vai aparecer um mapa que nem esse daqui, ó. Que nem esse aqui. Só que o seu mapa. Por exemplo, o mapa astral agora. Desse momento aqui que eu tô fazendo a palestra, ó. Agora, o Sol ele tá em Libra. Porque hoje é dia 17 de outubro, nós estamos em Libra. Quem nasceu agora tem uma lua em Virgem. Quem nasceu agora tem um Mercúrio em Escorpião. Tem um Marte em Escorpião. Tem um Júpiter. Não, aqui é Saturno. Tem um Saturno em Peixes. E cada um desses aspectos aqui significa uma coisa. Francisco, como é que eu vou descobrir isso? Fácil. Tá vendo aqui? Sol em Libra. Você pode vir aqui nesse site, ó, Mega Astrologia. E você procura aqui o signo de Libra. Cadê o início? Ou então você pode digitar no próprio Google. Por exemplo, aqui apareceu, ó, Sol em Leão com ascendente em Touro. Se você tem Sol em Leão, que é essa bolinha aqui, ó, Sol em Leão, e tem aqui embaixo escrito, ó, ascendente em Touro. Se você tem Sol em Leão e ascendente em Touro, você pode vir aqui no site ler, ó. Essa combinação significa isso, 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 isso e isso. Entendeu? Então você vai lá, faz o seu mapa no site e procura no Google o que significa Sol em Leão e lê o texto. Ou então vai no YouTube. O que é que significa Sol em Leão? Vai aparecer algum vídeo, você aprende. O que significa ter ascendente em Touro? Vai lá no Google e procura. E aí você vai começar a perceber que, poxa, como é que isso aqui é igualzinho ao que eu sou? Poxa, não é que eu sou assim mesmo na minha vida amorosa? Não é que eu sou assim mesmo com meus amigos? Não é que eu sou assim mesmo no trabalho? E aí você vai começar a perceber que todo aspecto desse tem um lado bom e um lado ruim. E aí você vai ter que prestar atenção. Opa, o lado ruim de ter, sei lá, Sol em Libra é esse. Aí você pega um caderninho e anota. É isso, isso e isso. O lado bom de ter Sol em Libra é esse. Você vai lá e pega o seu caderninho e anota. E aí, aos poucos, você vai entender o seu mapa astral e você vai entender o que é que você veio fazer nessa encarnação. Por exemplo, aqui no mapa do Silvio Santos, tem aqui o Sol dele em Sagitário. Sagitário é um signo que representa o signo do guerreiro, a pessoa que tem coragem de desbravar e de fazer coisas que outros não teriam. É um signo que geralmente tem grandes capacidades para ser empreendedor, porque ele tem a coragem de lutar contra o mundo e conquistar as coisas dele. Por exemplo, aqui o Mercúrio de Silvio Santos está na casa de Capricórnio. Quem tem Mercúrio em Capricórnio geralmente fala de uma forma a passar segurança e confiança e seriedade aos outros. Então, além dele ser um bom vendedor com o Sol em Sagitário, ele fala de uma forma que todo mundo confia na palavra dele. Então, de novo aqui, ó, Mercúrio em Capricórnio. Já a vida amorosa dele era Escorpião.
Vênus em Escorpião. Que eu lembro, ele teve poucas, se eu não me engano, ele só teve uma esposa, e que eu lembro, ele nunca teve escândalo de Silvio Santos com outras mulheres. Então aqui, ó, geralmente quem tem Vênus em Escorpião geralmente é bem fiel mesmo e é bem sério mesmo nos relacionamentos. Ele tinha aqui Lua em Virgem, que geralmente representa um apreço muito grande com a aparência, com o cuidado, estar bem vestido, estar bem polido. Enfim, você vai ler seu mapa astral e você vai descobrir o que é. Significa que se alguém nasceu no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo lugar que o Silvio Santos, vai ser igual a ele? Não. Porque você nasce numa família diferente, num contexto diferente, e essa família também pode influenciar muito nisso. Então você vai ter que analisar seu mapa astral com muita dedicação. Vai lá no site, faz o seu mapa e sai analisando parte por parte. Tá vendo aqui embaixo escrito, ó, Lua, Virgem, Mercúrio, Esque, Escorpião, Vênus, Libra. E aí você vai fazendo. Ou então, se você não conseguir achar aqui, não entender, ó, Júpiter em Câncer, você vai, ó o símbolozinho de Júpiter, tá onde? Tá aqui. Ó o signo de Câncer aqui. E aí você vai aprendendo. Hoje em dia no YouTube tem um monte de vídeo onde você consegue aprender e fazer todo o seu mapa astral do zero. E aí é que tá. Quando o ariano ele terminava de fazer tudo o que ele tinha de fazer e ele vencia o frio do inverno e conseguia plantar e vencer todo aquele período difícil, e ele finalmente botava todas as sementes na terra e elas germinavam, vem o período do signo de Touro, que é o signo do dia 21 de abril até 20/5, que é o signo de Touro. Enquanto o ariano era aquele que plantava as sementes na terra e vencia o período do inverno e se reerguia, o taurino era aquele que tinha de manter o trabalho que foi feito pelo ariano. Então, se o ariano plantou, o taurino, por ele ser rotineiro, disciplinado, por ele ser alguém metódico, por ele ser alguém que gosta de seguir rotina, o taurino seria aquele que ia todo dia molhar as plantas que o ariano plantou. Ele ia ser aquele que todo dia ia lá tirar a erva daninha. Ele seria aquele que todo dia ia lá olhar as folhas para ver se elas estão saudáveis. E queria fazer todo o processo de manutenção dessas plantas para que elas pudessem viver e assim depois ele colher os resultados disso. Então, o taurino, ele geralmente era aquele que nascia no tempo onde a dificuldade já tinha sido vencida pelos arianos e agora as coisas estavam começando a ficar mais tranquilas e mais estáveis, estava começando a ter mais alimento, estava começando a ter mais fartura e mais conforto. E ele tinha de fazer a manutenção desse conforto. E aí passava o tempo de Touro, vinha o tempo de Gêmeos, de 21/5 até 20/6. Então, quando passava o tempo de Touro, que era uma calmaria danada, aqueles que eram mais espertos e curiosos começavam a sentir que aquela calmaria já era chata demais, que era repetitiva demais, que devia ter um mundo além daquela plantação para ser descoberto. Então, o geminiano é aquele curioso. Quando chegava alguém novo na cidade, era aquele que ia para cima do viajante para perguntar como é o mundo lá fora. E o geminiano é aquele curioso que gosta de aprender e de equilibrar e de, sabe, transformar esse conhecimento em histórias, em conversas. É aquele falante, tagarela, aquela pessoa que não para de falar e quer conversar o tempo inteiro. Então o geminiano era aquele que surgia para trazer conhecimentos e para compartilhar conhecimentos. Vamos dizer que o viajante chegava e contava uma história de que em outro local eles estavam jogando, sei lá, casca de ovo na terra e que quando jogava casca de ovo na terra as plantas ficavam maiores. Então o geminiano ia ser o fofoqueiro que ia sair passando para todo mundo essa informação. Olha, se jogar casca de ovo na terra, a planta cresce mais. Ninguém sabe por quê, mas funciona. Bora testar para ver? Então o geminiano é o curioso que nasce depois do taurino. Aí depois que Gêmeos fica nessa curiosidade toda e começa a querer a desbravar todo o mundo e tudo que está fora do seu alcance, vem o que? O signo de Câncer. Cadê Câncer? Cá em cima. Por quê? Porque Câncer é um signo que está associado à família, à construção de algo estável, de construção de um legado. Afinal, deixa eu beber água. Se o ariano construiu
O taurino manteve. O geminiano foi lá e pegou mais informações que fez crescer ainda mais aquilo que o taurino fez. Agora eu tenho de ter alguém para quem passar tudo aquilo que eu criei. Eu tenho de cuidar da minha família. Eu tenho de cuidar da minha mulher. Eu tenho de cuidar dos meus filhos. E eu tenho de cuidar de todo mundo que vai herdar aquilo que eu construí. Então, o signo de Câncer representa a família, o cuidado materno. Era uma época onde nasciam muitas crianças, porque geralmente passou o tempo de frio, aí o povo aproveitava para fazer criança durante o frio. E era a época que nascia o pessoal de Câncer. Que nem agora, quando passa o carnaval, é a época de escorpião que nascem os filhos do carnaval e por aí vai. Então, os cancerianos, eles cuidam da família, eles cuidam do ato de zelar por quem está ali perto e por aí vai. De novo, cada signo tem uma parte positiva e negativa. Não vai dar tempo de eu explicar signo por signo aqui, positivo e negativo. Então, eu tô contando a história para vocês entenderem mais ou menos do porquê cada época do ano era associada a um signo. Aí depois de Câncer vai para o signo de Leão. Por quê? Quando você vive para cuidar demais da sua família, você acaba esquecendo de si. É aquela mulher que vive para cuidar dos filhos, chega o final do dia, ela tá toda acabada, não conseguiu nem arrumar o cabelo dela, não conseguiu nem tomar um banho. E aí quando o pai da criança chega em casa ou alguém chega em casa para olhar as crianças, ela vai se arrumar e se cuidar. Aí vem um signo de Leão, que é o cuidado de si próprio, que é o amar a si próprio e se achar a pessoa mais incrível e mais maravilhosa de todo mundo. O leonino é aquele que representa, de certa forma, um ego, de se achar a melhor pessoa, o melhor, aquele que está acima de todos, que é o centro das atenções, que tudo tem que ser sobre ele e etc, etc. Então, depois que Leão toma conta e começa a ser o centro das atenções e tudo se torna apenas ele percebe que esse egoísmo todo de focar totalmente nele acaba se tornando um problema. E aí ele tem que parar para analisar como é que ele vai equilibrar o cuidado da família e das pessoas que estão ao redor dele com o cuidado dele mesmo. E ele vai analisar isso no signo de Virgem, buscando se tornar uma pessoa mais perfeita, uma pessoa mais equilibrada e uma pessoa de menos excessos, porque ele quer ser bem visto pelo mundo. Por isso que os virginianos são tão perfeccionistas, organizados, analíticos e querem sempre que tudo seja feito da forma mais diríamos assim, perfeita possível, porque Virgem quer atingir a própria perfeição. Só que chega uma hora que Virgem fica cansado de se cobrar tanto, de se exigir tanto, e ele também já chegou a um certo nível de perfeição, mas ele percebe que todo mundo ao redor dele ainda está meio imperfeito. E aí vem o signo de Libra, que representa a diplomacia, que representa o ato de você fazer a comunhão e de você criar uma conexão entre as pessoas que estão ao seu redor. É o grande signo do diplomata, que vive para cuidar dos outros, para orientar os outros e para ajudar os outros a evoluir. Só que chega uma hora que o libriano percebe que ele está cuidando demais dos outros e ensinando demais os outros, e que nessa de tentar agradar todo mundo, ele acaba desagradando a ele próprio. E ele não consegue ser feliz com ele mesmo porque ele sempre está tentando viver para parecer perfeito para todo mundo, para que assim ele possa ser o mediador entre as pessoas. E aí vem o quê? O signo de Sagitário, que de novo fala sobre uma independência, que de novo fala sobre uma pessoa. Não, depois de Libra é Escorpião. Isso mesmo, ar vai para água. Isso, é Escorpião, troquei. E aí depois que o libriano percebe que não dá mais para ele viver só para cuidar dos outros, que ele tem que se prevalecer também e que ele não pode ficar vivendo para agradar todo mundo, ele vai para o signo de Escorpião, que é de novo ele tentando se reconhecer, de novo ele tentando se defender quando ele quiser ser uma coisa e o mundo estiver contra ele, criticando ele. Por isso que escorpianos vivem na defensiva, são pessoas bem analíticas, são pessoas bem observadoras, porque o escorpiano ele está tentando olhar para dentro dele, quais as fraquezas que ele ainda tem, quais os erros que ele ainda comete, e ele sofre muito quando ele pensa que o mundo pode acabar vendo esses erros e esses comportamentos confusos que ele ainda tem. E aí, quando o escorpiano percebe que não dá mais para ele ficar com tanto medo dentro de si, se analisando, ele se torna um sagitariano, que é aquele que tem a coragem de voltar a desbravar o mundo e de entender que ninguém é perfeito, então ele não precisa se cobrar como se ele fosse perfeito.
E aí começa o processo de desenvolvimento do sagitariano como um guerreiro, desbravando o mundo, desbravando culturas, desbravando pessoas e mundos diferentes para ele entender a pluralidade da existência e como existem pessoas, seres, indivíduos diferentes no mundo. E aí, quando o sagitariano percebe que ele já aprendeu de tudo e que em todos os locais tem pessoas de todos os tipos, ele resolve criar raízes. E aí, quando ele resolve criar raízes e construir um legado para que todos possam aproveitar e continuar, ele se torna um capricorniano. E o capricorniano ele vai lá e constrói coisas sólidas para que ele possa aproveitar e para que todos os outros também possam aproveitar da estrutura sólida e firme que ele construiu. Mas para isso ele acaba sendo muito cabeça dura, muito rígido, ele acaba sendo muito autocentrado e muito firme nos seus ideais, porque para construir o grande projeto que ele tem de vida, ele tem que ser muito rígido. E aí ele acaba tendo de perceber que ele precisa mudar um pouco e se tornar um aquariano, porque ele vai precisar mudar o comportamento dele para que ele entenda que as pessoas às vezes não vão querer que o jeito dele seja o jeito verdadeiro. E aí Aquário volta a ser alguém dedicado a cuidar dos outros, a amparar os outros, a analisar os outros e a analisar também a si próprio. E nesse processo o aquariano também percebe que chega uma hora que não dá mais, que ele não pode mais ficar olhando para a terra, nem para dentro, nem para fora, nem para dentro, que ele precisa olhar para o lado espiritual, e aí chega o signo de Peixes. E todo o seu processo de intuição, todo o seu processo de emoção e todo o seu processo de conexão com a parte espiritual mais profunda, e tentando entender a si, e tentando entender o mundo, e tentando entender qual o objetivo da encarnação dele aqui, qual o objetivo de estar nesse planeta, de viver, de morrer, de ter doença, de ter tristeza, e como lidar com as suas emoções perante um mundo tão complicado. E aí, quando ele percebe que ele está se sentindo fraco, sozinho, perdido e etc., ele percebe que ele tem que voltar a ser forte, e aí volta para o signo de Áries. Então, resumindo muito com essa historinha, que foi mais para ser didático, para vocês conseguirem entender cada um, a gente está vivendo o tempo inteiro na vida esse ciclo aí, de sair do primeiro signo até o último signo, e a gente pode aprender com esses signos exatamente a notar o que é que a gente precisa fazer de diferente. Se você se identificou com alguma parte dessa história aí, ou se você analisou e percebeu, poxa, eu sou assim mesmo, perceba, talvez é o signo seguinte que você está precisando desenvolver e trabalhar em si, para que você possa evoluir, se desenvolver, aprender e se transformar. Por hoje é só, não vai dar para eu continuar por causa do horário, mas lembrando, vão lá no site astro.com, esse vídeo vai ficar gravado no YouTube, então você pode ir lá e ver de novo passo a passo. Procurem em sites, procurem no YouTube, tem o YouTube da Débora Mexica, que é uma astróloga muito legal, tem o YouTube da Rosa Cruz, que faz um trabalho de explicação também no mapa astral de cada um dos signos, que também vale muito a pena assistir. O Oswaldo Turani, ele faz um trabalho incrível lá no canal do YouTube da Rosa Cruz, e por aí vai. Façam esse processo e conheçam-te. Conhece-te a ti mesmo, que vai ser o grande processo que vai transformar suas vidas. Que o sucesso seja a única possibilidade.